A paz de Deus a todos vocês. A gente quer estar trazendo um vídeo, uma palavra para vocês, algo que Deus colocou no meu coração tem um tempo já. Só que eu tava me relutando para poder falar, porque é uma palavra muito forte, uma palavra muito confrontadora. Começar aqui então. Será que muitas vezes o evangelho que a gente está pregando é o evangelho que Deus quer que a gente pregue? Porque eu tenho visto muito que quando a gente prega a palavra de Deus, a gente prega a palavra reta de Deus, a palavra que traz transformação, a palavra que traz mudança, a palavra que traz metanoia, muito levante na nossa vida acontece. O inimigo se levanta com furor contra as nossas vidas. Ele usa pessoas para se levantar contra a gente. Então isso que eu quero deixar para vocês. Será que aquele evangelho que você está pregando é o evangelho que está trazendo levante para a sua vida? É o evangelho que está trazendo transformação para a vida das pessoas? Porque hoje em dia muito se vê falar sobre o evangelho do amor, sobre o amor de Deus, de que Deus é amor, de que tudo pode, aquele evangelho banalizado, aquela graça barata. Aquele evangelho que diz, você pode fazer o que bem entende, pode fazer a sua vontade, que Deus vai te perdoar, porque Deus é amor. Você pode ir sair com seus amigos, trair sua mulher, você pode trair seu marido, que tá tudo bem, Deus é amor. Você pode estar aí, enchendo a cara na balada, bebedeira, fazendo o que você bem entende, porque Deus é amor. Hoje em dia se vê muito disso. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Muito se ouve hoje em dia de Jesus te ama, tá tudo liberado. Mas não é assim. As pessoas usam muito aquele versículo de João 3,16 que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mas para você ter a vida eterna, você tem que crer em Deus. Todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Não somente achar que você pode fazer o que bem entende e que o amor de Deus vai te alcançar. Porque as pessoas esquecem sim de que Deus é amor, mas Ele também é justiça, como eu falei. Ele entregou o seu filho para morrer por nós. Mas também aqui as pessoas esquecem o que está escrito lá em Isaías 53:10, que fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui fala que Deus se agradou de ver o filho. Ele se agradou de ver o filho sendo moído, porque naquele momento da crucificação, Deus não viu o filho, Ele não viu Jesus, mas Ele viu os nossos pecados na vida de Jesus, por isso que Ele se agradou de moê-lo. Então muitas vezes você está pregando o evangelho, que você está achando que está levando vidas para os céus, pode ser que às vezes você está levando pessoas para o caminho do inferno. Se o seu evangelho não é pregado, se não tem levante contra a sua vida, muitas vezes o evangelho que você está pregando não é aquilo que a palavra de Deus quer que você pregue. E quando houver levante, eu não quero falar essa mensagem aqui para te desagradar, te desmotivar, te deixar pregar o evangelho, deixar de buscar Deus, não. Mas sabe que quando tiver um levante na sua vida, é porque você está pregando a palavra de Deus, porque o inimigo não vai se ficar furioso com a pessoa que está levando pessoas para o caminho dele. Ele vai ficar furioso quando você estiver levando pessoas para o caminho contrário a ele. Aí a gente vai entender o que está escrito lá em Mateus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5:10-12, que fala o seguinte: bem-aventurados perseguidos por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, na palavra de Deus fala que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa do nome dele. Gente, então se você está buscando, você está pregando o evangelho, está trazendo transformação, está trazendo renúncia, está trazendo libertação, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar, mas não é para você parar. É nesse momento que você vai pegar suas forças e vai começar a pregar mais o evangelho, vai começar a transformar vidas através da sua. Porque lá no versículo 12 do capítulo 5 de Mateus fala: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se Jesus foi perseguido, se os profetas foram perseguidos, porque vocês acham que nós, como cristãos, imitadores de Cristo, pequenos cristos, não seremos perseguidos por causa do nome dele? Então isso que eu quero deixar para vocês. Será que o evangelho que você está pregando é aquele evangelho que está trazendo transformação? É aquele evangelho que está trazendo mudança? É aquele evangelho que está levando as pessoas para o céu? Ou é aquele evangelho que está levando as pessoas para o inferno? Porque se você estiver pregando o verdadeiro evangelho, pode ter certeza que bem-aventurado você vai ser, porque você vai ser perseguido por causa do nome dele. É aí que a gente vai poder entrar também no que fala em Romanos 5, do 3-5, que fala o seguinte, lá em Romanos fala o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Perseverem mesmo na tribulação, porque quando há tribulação, a perseverança, quando a perseverança, a experiência, e quando a experiência, a esperança. Então a palavra que eu quero deixar para você não é para você deixar de pregar o evangelho, mas é para você pregar o evangelho da salvação, o evangelho da renúncia, o evangelho da cura, da transformação. Eu sei que é muito mais fácil você pregar, chegar para uma pessoa e falar que ela pode fazer tudo aquilo que ela bem entende, tudo aquilo que tiver na vontade dela, que ela vai ser salva porque Deus é amor. Mas muito mais difícil chegar e você falar que a pessoa está errada, porque o pecado dela está levando ela para a morte, não para a vida eterna. Então isso que eu quero deixar para vocês. Alegrem-se nas tribulações, se sintam bem-aventurados por estarem sendo perseguidos por causa do nome de Deus. E é isso que eu quero deixar para vocês. Que Deus abençoe.